Olá, sejam bem-vindos ao Noncast, podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. E eu sou o João Pedro Rotti. Eu sou o Vitor Moura. E hoje a gente vai falar sobre o principal tema que norteia tudo que a gente fala aqui nos episódios do Noncast, que é a nova ordem mundial, que inclusive é o nome, né? O Noncast significa o nome de nova ordem mundial. E a gente quis falar disso hoje porque volta e meia a gente conversa sobre isso com empresários ou com grupos de equipes das empresas. Tivemos uma experiência essa semana, inclusive aproveitando a presença do Vitor no Brasil, que foi incrível, by the way, né? Esse cara dá um banho de loja cada vez que ele vai falar, porque ele traz uma perspectiva muito única sobre a China, particularmente por ser um brasileiro que mora lá há 10 anos, mas uma visão geopolítica internacional bem importante e interessante para quem quer aprender e, como brasileiro, a gente se tornar pessoas realmente mais entendidas, né? Menos ignorantes e mais tolerantes em relação a tudo que acontece no mundo hoje, sempre conectada a uma estratégia clara de negócios, enfim, né? E a gente está aqui para promover também essa mentalidade global, né, Vitor? Para os brasileiros como um todo, não apenas os empresários, serem pessoas mais internacionais, mais globalizadas, porque a gente vive num mundo cada vez mais globalizado. E só lembrando que isso não tem nenhuma conotação política, pelo contrário, a gente quer sempre trazer o contexto de business, de empresa, de crescimento, de resultado, por acreditar no potencial dos negócios brasileiros de se tornarem cada vez mais empresas com presença internacional, com presença global, que a gente tem muita gente boa e muita empresa boa que hoje não sai, né, das nossas fronteiras. Então a gente quer falar hoje sobre a nova ordem mundial em si. Então, aproveitando de novo que a gente está aqui mais próximo hoje, fazer algumas perguntas para o Vitor, acho que ele vai poder dando contexto, né, dessa nova ordem, porque a gente fala, tá, mas o que é essa nova ordem, né? Então, a gente até teve uma palestra do Vitor essa semana sobre a China e essa nova organização do mundo, que a gente hoje usa o termo nova ordem mundial. Mas então conta para nós, Vitor, o que é de fato essa nova ordem mundial, né? Para a gente ir para um conceito claro, não ficar tanto naquela coisa que todo mundo fala, ninguém entende. Isso, né? O que é a nova ordem mundial? Né? Bom, primeiro que é importante fazer o disclaimer que isso é uma discussão em andamento, né? Assim, para onde é inegável que estamos num momento de transição e no momento em que a gente trabalha com uma transição, você naturalmente tem a quebra, né, do que era antes para a vinda de algo novo. Então, por definição, o que está vindo, seja o que for, é uma nova ordem, tá? Então, por ser uma transição, ele pressupõe a quebra do velho para a chegada do novo. E o que é o velho? Né? Olhar para trás é mais fácil, na verdade. Né? De onde, se a gente não pode cravar o que é a nova ordem mundial, a gente pode saber o que é a velha ordem mundial. Né? A velha ordem, ela vem em construção desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a gente está falando de quase 100 anos já, para quem não sabe, estamos chegando nesse ponto. Né? E lá, ao fim da Segunda Guerra Mundial, criam-se a maioria das instituições internacionais que a gente tem hoje, que são como a ONU, como o FMI, como todo o Banco Mundial, por exemplo, todo o arcabouço financeiro, a ONU e todos os seus braços, tá certo? Que vieram um após o outro depois, a própria OMC, enfim, todas essas organizações internacionais que com certeza foram criadas com participação maior de um determinado grupo de países, no caso os Estados Unidos e os seus aliados mais fortes na época. Sim, uma visão mais do mundo que a gente vive aqui do Ocidente. Com certeza, e foram baseadas em regras que funcionam para o Ocidente, né? Hoje, aquilo no momento fazia sentido porque havia uma disparidade muito grande desses países com o resto. Tanto que a gente tem as divisões, por exemplo, como primeiro, segundo e terceiro mundo, né, ou países desenvolvidos e países em desenvolvimento, a gente tinha essa quebra muito clara hoje, né? E hoje não, naquela época, por isso que fazia, de certa forma, como é que eu vou dizer, não faria até um certo sentido, porque esses países tinham uma força muito grande e conseguiram organizar o mundo às suas regras, né? E que, inegavelmente, países como a China se beneficiaram muito dessas regras, por mais que não tenham participado da formação do sistema, né? A China, na época, não foi. A China, inclusive, só teve o assento fixo na ONU muito tempo depois da formação da República Popular em 49, então isso tudo evoluiu, mas o que é a velha ordem mundial? É justamente essas organizações que se pautavam por regras criadas pelo Ocidente, pelos países antigos do primeiro mundo, que a gente chamava, no caso, que é uma nomenclatura que está caindo em desuso hoje, na minha visão de forma correta, mas era o que a gente usava, e desde 91 para cá, com o fim da União Soviética, a gente tem a hegemonia dos Estados Unidos.
né? Durante a Guerra Fria, você tem Estados Unidos e União Soviética como as duas forças que competiam. Para quem não sabe, os antigos, já me perguntaram isso uma vez, eu achei interessante. Existem os países do primeiro mundo e direto do terceiro e o segundo, né? O segundo mundo, na verdade, eram os países pertencentes à União Soviética e também o seu entorno, a sua esfera de influência. Ele caiu em desuso antes com o fim da União Soviética em 91. Então, desde lá, você tem os Estados Unidos meio que sozinhos no palco, muito ajudados pela sua esfera de influência direta, ou seja, a maioria dos países da União Europeia, mais Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, basicamente, com aliados regionais mais fortes, então a Arábia Saudita no Oriente Médio, a Índia no sul da Ásia. Então você tem essa esfera de influência muito forte, mas os Estados Unidos de forma inegável no centro. Como é que é o termo que tu usa? Hegemon. Era o bloco hegemônico, né? Com os Estados Unidos como o hegemon, como o centro desse bloco. Esse bloco começa aos poucos, e aí a ascensão econômica da China é um dos grandes fatores aqui, começa a ser, na percepção deles, ameaçado, porque efetivamente a sua hegemonia é ameaçada com novas forças. A gente tem o termo dos BRICS, por exemplo, ele é cunhado pela primeira vez no início dos anos 2003, pelo Jim O'Neill, que era um economista norte-americano que criou-se essas economias, na época usava as economias em desenvolvimento com alta taxa de crescimento e grande potencial, que era Brasil, Rússia, Índia e China, então era BRIC, não tinha África do Sul, e trabalhava isso como opções de investimento, ele era um economista. Né? Só um comentário, né, Vitor? Isso que a gente está discutindo hoje a gente vai falar de um tema mais geopolítico, mas que é super importante, e a gente tem sentido isso nas palestras presenciais que tu faz no Brasil, a reação das pessoas. Então, só esse chamado, assim, para quem está ouvindo prestar atenção, porque para a estratégia de negócio, esse contexto é super importante. Sim. De onde as coisas vieram, por que elas são como são hoje, para onde está indo. Né? Então, sim. Só para lembrar, porque às vezes parece, tipo, cara, o que isso tem a ver? Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Com como que eu vou montar a estratégia do meu negócio, para que lado o mundo está caminhando, como que a minha empresa se encaixa em tudo isso. Né? A sua estratégia de negócio, ela é criada, todas as oportunidades que você tem, ela vem do contexto. E entender como o contexto existe. O contexto não existe só porque ele existe. Ele foi formado, né, não por um plano maléfico de alguém, ele é formado por uma conjuntura de fatores que ao longo do tempo geraram o que a gente tem hoje, certo? Intervenções tanto no nível de indivíduos ao longo da história que tomaram decisões fundamentais, a gente tem, então, há indivíduos com mais influência, países, determinados conflitos, enfim, tudo que a gente tem, no fundo, é uma matriz orgânica de interações que formam o que a gente chama de realidade, e essa realidade é o que traz a oportunidade do teu negócio. Então, entender de onde ela vem é importante. Que traz a riqueza de tudo que tu fala é que a gente tem que ter sempre as visões mais amplas possíveis, ou visão dos dois lados sobre a mesma coisa, né? Sim. E como hoje, só lembrando para quem não acompanha tanto ou não sabe, a gente também não fala muito disso, mas hoje o Victor está concluindo o mestrado na Tsinghua, que é a maior universidade da China, baseada em Pequim, já vai engatar o doutorado também. Sim. Então ele consegue trazer uma visão da economia mais intrigante dos nossos tempos, que é a China, do centro político da China, inclusive, né? E com acesso, inclusive, com o corpo diplomático brasileiro. Então, só comentando que isso é legal porque a gente está aqui no Brasil, a gente está no dia a dia e é natural que a gente ainda tenha uma influência muito maior dos Estados Unidos, porque a gente consome, né, tudo de lá, que eu não acho errado, pelo contrário, eu amo os Estados Unidos. Só que é importante a gente ter esse outro lado do mundo. A China sempre enxergou o mundo de outra forma. Sim. E agora, como o novo hegemon junto aos Estados Unidos, principalmente, é uma visão diferente e a gente tem que entender, né? Como o chinês pensa, como o chinês enxerga. Então o Victor traz essa riqueza de informação. E é isso que eu tenho visto, né? Tanto com empresários como com outras pessoas no Brasil, que chama atenção quando tu fala, né? De tudo isso que tu está comentando. Então, só queria fazer esse disclaimer que eu acho importante, assim. Não, eu acho que o contexto ele é fundamental. Hoje a gente trabalha com oportunidades cada vez menos óbvias, agora no business, e para poder identificar essa oportunidade, além do que a gente disse no episódio passado, da exploração raiz mesmo, de tentar abrir o mercado internacional pouco a pouco, vem de um entendimento das tendências macro, né? Ou seja, entendimento macro com execução micro, né? Sempre é onde você tem as oportunidades, mas uma não exclui a outra. Então, voltando para o que a gente está chamando de nova ordem mundial, a gente tem esse período hegemônico dos Estados Unidos no centro, com os seus aliados, anos 90 até, e aí é um debate em aberto em RI. Eu acredito que a hegemonia dos Estados Unidos acaba em 2008, que é a grande crise financeira do subprime, que foi aquela quebradeira, e foi a quebradeira que aconteceu muito no Ocidente.
Né? Os países em desenvolvimento, os BRICS, por exemplo, na época sofreram muito. O Brasil teve grandes crises ao longo da década seguinte, de 2010 para lá, mas durante a crise financeira, o Brasil, na época, não sofreu como... Muito impulsionado pelo ciclo das commodities. Muito impulsionado pelo ciclo das commodities, mas criou-se ali uma ideia de que existe um sistema central que tem fraturas claras, que tem falhas claras e que nós não fazemos parte disso. Os BRICS, inclusive, começam a partir de 2008 com reuniões no nível presidencial e de primeiros ministros das lideranças dos 4 países na época, até a entrada da África do Sul 2 anos depois, justamente por uma insatisfação com o arcabouço financeiro vigente até então. Porque foi uma crise financeira, acima de tudo, financeira e econômica, né? Mas foi uma crise financeira, mostrou como o arcabouço financeiro internacional era controlado só por um grupo fechado de países, que não era aberto a entradas novas, e surgiu ali um grupo de insatisfeitos. Mesmo Rússia e China participando do Conselho de Segurança da ONU, mas que são realidades separadas. São realidades separadas. E mesmo assim você tinha no Conselho de Segurança quem eram os outros 5? Reino Unido, França e Estados Unidos. Ou seja, com 3 contra 2, todos com poder de veto. Então mesmo a participação direta da Rússia e da China, isso não resolvia. Sendo que o Conselho de Segurança, hoje ele tem uma crise de credibilidade muito grande, porque a ONU como um todo está no momento, enfim, isso é assunto para outro episódio. Mas o BRICS surge naquele momento como alternativa para debate do que podemos melhorar e como podemos participar. Né? Na nossa realidade. Né? Na nossa realidade, porque você tinha gigantes, aí já gigantes mesmo, das quais o Brasil é um gigante, inegavelmente, Brasil, Rússia, Índia e China, 4 gigantes na época que estavam crescendo muito fora do debate. Isso parou de fazer sentido, né? Então cria-se o BRICS como essa plataforma. BRICS hoje, além de virou BRICS com a África do Sul, depois, desde 2024, passou a expandir, já são 10 membros fixos, para quem não sabe. Entraram Etiópia, Egito, Emirados Árabes Unidos e Irã. E aí, ano passado, com a presidência brasileira, entrou a Indonésia também. E criou-se uma outra categoria de países que são membros observadores. Tá, então vou fazer uma pergunta talvez meio tensa, mas agora você falou que o Irã entrou, né? Dado o momento que estamos vivendo com o Irã, como é que fica essa relação com o BRICS? O Brasil permanece na neutralidade, que nem sempre é bom? Qual é a tua leitura resumida? Assim? Do Irã, especificamente? Dada essa aproximação com o BRICS. Eu acho que como o BRICS, países do Sul Global, e aí uso a definição de Sul Global, que é importante, né? Hoje chama-se de Sul Global, inclusive, na verdade, a nomenclatura mais atualizada seria a maioria global, que são os países fora dessa influência, dessa esfera de influência e vamos dizer assim, de um grupo de países mais próximos que tiveram privilégios diretos da hegemonia dos Estados Unidos. Então a gente está falando dos Estados Unidos, União Europeia, pro Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, que são ali o pessoal mais próximo, Canadá também, não é? Então... E deixando claro, dado o contexto de polarização política que a gente vive hoje, que isso não tem absolutamente nada a ver com política, nós estamos falando de economia. Economia, sim. Economia. Sim. E não é um nós contra eles, é que efetivamente a esmagadora maioria dos países, inegavelmente, ficou fora desse centro de decisão, e esses países subiram em relevância e hoje demandam maior participação, que naturalmente não é algo que o centro antigo vai abrir mão. Ninguém abre mão de poder de forma tão simples, né? E com um sorriso no rosto. Isso não acontece. Então, claro, inicia-se uma certa disputa. E ali, voltando no caso do Irã, pensando se o BRICS é uma plataforma de representação dos países da maioria global, em teoria, quanto mais países participarem, melhor. Independente de quem sejam. Porque não é papel do BRICS resolver conflitos internos, certo? O BRICS trabalha com desafios em comum. Sim. E o Irã tem desafios em comum com a China, com o próprio Brasil. Certo? Então, pensando nessa questão de aqui é uma plataforma de representação dos países que não estão no debate central do mundo. Não há dúvida que o Irã deveria participar e participa. Tá? O que muda? Quando você traz o julgamento da situação doméstica dos países para dentro, as tensões aparecem. O BRICS, querendo ou não, é uma plataforma extremamente heterogênea. Né? E que só consegue manter uma coesão porque o BRICS trabalha no debate central com questões mais macro. Né? O BRICS, por exemplo, nunca formou
o nível de institucionalização dos BRICS é muito baixo, ou seja, não tem um secretário geral. Sim, cada país toca o seu e se reúne para falar daquilo que tem em comum. E quando você fala do que tem em comum, por exemplo, se eu trago uma pauta da questão da mudança climática, não é difícil encontrar um consenso, certo? Porque todo mundo vai reconhecer que a pauta da mudança climática é um problema. Onde é problema? Se eu forçar uma meta. Sim. Né? E até porque cada país está lidando de uma forma. Né? Exatamente. Que é aquilo que você falou outra vez, tipo, a China talvez ainda seja o maior poluidor, mas também é o que mais tem avançado nas energias limpas e na compensação dessa poluição. Só que o negócio é tão grande que as duas coisas são altas, né? Exatamente. O índice de poluição ainda é alto, mas o índice de ações para reduzir essa poluição ou compensar também são os mais altos. É um absurdo de alto, exatamente. Que é diferente do Brasil, que tem até um comodismo ali, né? Matriz renovável de energia, e ainda não tem políticas públicas efetivas de sustentabilidade, né? Exato. Então, se você tem... Agora, de novo, se eu penso uma plataforma de representatividade, então não deveria haver esse filtro, né? Voltando para esse processo, a partir de 2008, essas quebras do sistema anterior, elas ficam muito evidentes, não é? E inicia-se ali um processo de que, de novo, a história, né, lá na frente, vamos olhar para esse período com outros olhos, mas assim, hoje, na minha leitura, é um período onde a credibilidade do hegemon anterior vai se erodindo pouco a pouco. Né? A gente tem hoje o presidente Trump que tem um modus operandi aí mais agressivo e bem mais vocal, por exemplo, né? No momento que a gente está gravando, ontem foi divulgado a carta dele com o primeiro-ministro da Noruega e a diferença de linguagem, ele usa uma linguagem mais agressiva que não é tão diplomática para ser muito educado, não é? E esse ponto, ele quebra. Por quê? Porque vem essa quebra de credibilidade lá atrás, né? E uma demanda de países cada vez mais fortes, que antes eram mais fracos. Quando você fecha esse gap, né, principalmente na parte econômica, Estados Unidos, por exemplo, ainda é muito dominante na questão militar, inegavelmente. Mas na questão econômica também é inegável que houve uma ascensão de muitos países. O Brasil cresceu muito durante um tempo, hoje, nos últimos anos, anda mais de lado, mas também subiu o seu nível de participação. Índia e China como os dois principais cases de crescimento, Indonésia. E esses países demandam mais. Então, essas instituições começam a ser questionadas, né, porque foram criadas com um viés muito claro. E aí vamos tentar reformá-las, certo? A gente fala de maior participação de países no Conselho de Segurança há décadas, de aumentar isso, de ter países como Brasil e Índia, principalmente, mas você sempre tem problemas para expandir isso, porque sempre alguém não gosta. Você entra na entrada do Brasil. Então aí você tem, por exemplo, outros países na região, por que o Brasil e não eu? Né? Ou seja, você pode ter, por exemplo, uma entrada da Índia, você tem a Índia com conflitos com a China até hoje, que talvez não veja com bons olhos. A entrada de um Japão, sempre tem alguém que se opõe, então nada anda, isso aumenta ainda mais a insatisfação, e aí quando você está insatisfeito, você tenta reformar o que já existe, a reforma é barrada, o que você faz? Você cria alternativas. E aí começa, o BRICS é a plataforma mais de alcance global, verdadeiramente global, de todas as plataformas que foram criadas depois nesse mundo multipolar. Por que é multipolar? Porque quando você tem a perda de hegemonia dos Estados Unidos, que seguirão como um player extremamente relevante, mas hoje dividem o palco, e você tem a ascensão da China, que não, na minha visão, não chegará, talvez chegue, com certeza chegará na economia número 1 do mundo, com maior economia, mas dificilmente vai chegar numa posição de hegemonia total sobre o mundo, porque hoje o mundo não permite mais isso. Por mais que a China cresça, os Estados Unidos vão seguir sendo uma potência. Né? A União Europeia, se conseguir aumentar seus níveis de coesão, que hoje é a maior dificuldade deles, raciocinar como um bloco efetivo. Inclusive, nessa mesma linha que você falou do caso da Noruega, né, sobre a Groenlândia com os Estados Unidos, eu vi hoje de manhã cedo, a gente está gravando dia 21 de janeiro, que sobre a declaração do Trump em Davos, no Fórum Econômico, o presidente Macron da França querendo defender o seu território, mas ele fez os questionamentos ali dizendo que não vai abrir mão de Estado democrático de direito, que não tem porquê ir para uma linha mais ignorante, digamos, né? Mas ainda vai ter muito pano para manga, né? Sim. Nisso você fala de ter essa coesão da União Europeia e conseguir se juntar de novo para ter um crescimento econômico, digamos. Um bloco e essa mudança no cenário cria-se, a gente fala de BRICS, mas criou, por exemplo, a Associação de Cooperação de Xangai, que foi uma associação criada no início, ao longo dos anos, no final dos anos 90, se eu não me engano,
que era inicialmente para resolver os problemas de fronteira da Índia com as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, nominalmente Tajiquistão e Quirguistão e o Cazaquistão, que são os que fazem fronteira direta. Com o tempo virou uma plataforma de cooperação. E a Rússia participava, a Rússia como intermediador dessas disputas fronteiriças. Sim. E aí depois de um tempo, hoje é uma organização que ocupa praticamente todos os membros da Ásia Central, leste da Ásia e já alguns mais além, se juntam para falar de políticas econômicas, acordo. Você tem a ASEAN, que é a Associação dos Países do Sudeste Asiático, que talvez seja o maior case de sucesso dessas organizações fora do eixo antigo, vamos dizer assim. Tá? Então você tem a União Africana, que funciona muito bem também, cuja sede está em Addis Ababa, na Etiópia. Né? Você tem uma série de outras... Comentários aleatórios que pode ajudar em conversas, né? Lembrando que a Etiópia é o único país que não foi colonizado por nenhum país europeu. Exatamente. Na África. Tentaram, mas não deu certo. E então a Etiópia, inclusive, país incrível, que cresce muito, com mais de 100 milhões de pessoas, sem saída para o mar, com conflitos internos, uma diversidade étnica absurda, das pessoas não falarem a mesma língua. O amárico é a língua oficial hoje, mas você tem grandes etnias que falam outras línguas, o pessoal tem dificuldade de comunicação e cresce a taxas absurdas. Eu já tive a oportunidade de visitar, hoje membro full dos BRICS, membro integral dos BRICS, muito em função de uma relação muito próxima com a China, muito próxima com a China. Etiópia e China estão ali do lado. São bem parça, assim. Eu na Tsinghua tem muito estudante etíope lá hoje, tá? Então você vê essas novas dinâmicas se formando. E aí que é onde eu quero chegar. Toda essa incapacidade de reforma do sistema antigo gera novas demandas e busca por alternativas. Elas acontecem no âmbito multilateral, que é um BRICS, com muita gente junta, mas acima de tudo no ambiente bilateral. Ou seja, você tem o fortalecimento das relações de país com país do sul global, da maioria global. China-Brasil, Etiópia e Brasil, enfim, todos esses países juntos, tá? Por que isso acontece? O multilateral... ele tem um multilateral, num contexto de maioria global, ele tem uma dificuldade de avanço de pautas em comum, porque os países são muito diferentes entre si. Se eu sentar um brasileiro, um russo, um indiano, um chinês, tem um sul-africano... Vira uma piada, exato, daquelas piadas de tio antigas, né? Porque realmente, cada um tem a sua pauta ali. Por exemplo, a África do Sul foi um dos países que entrou nos BRICS muito focado, quando tomou essa decisão, com muita ênfase no aumento da influência da África do Sul em assuntos regionais. Sim. A África do Sul, na época, era a maior economia da África e tinha ambições regionais. Estava mais no destaque do palco global, até por causa da Copa do Mundo e tal. Exatamente. E com uma série de perspectivas que não se realizaram, né? Exato. Naquela época, sim. Mas e aí, trazendo um pouco mais para frente, então, o BRICS começa a ganhar essa força, cada um também individualmente. Ao mesmo tempo, né, a Rússia mantendo um antagonismo ali, Rússia e Estados Unidos, Rússia e China também, né, reavaliando... Hoje é uma aproximação muito forte, mas numa relação que já teve muitos altos e baixos ao longo da história, para dizer o mínimo. Então, falando dessa nova ordem mundial, a gente tem isso. Estados Unidos, obviamente, continua na dominância, mas China catching up cada vez mais. Sim. Índia acelerando também, né? E até queria te fazer uma pergunta específica sobre Índia, que eu acho que isso é importante a gente falar rapidinho, que às vezes eu escuto essa pergunta, né? Do tipo, cara, a Índia está crescendo, a Índia é a nova China, né? Tipo... que a Índia estaria vivendo agora o processo de aceleração e crescimento que a China viveu no início dos anos 2000, né? Mas já escutei até de amigos e conhecidos indianos que eles mesmos reconhecem que a Índia, ok, está crescendo e vai continuar crescendo e, meu Deus do céu, né? Já é mais populoso do que a China e tem tantas demandas tão básicas ali, né? De infraestrutura, de saneamento e tal, de todas as questões sociais, além da economia, mas que um puxa o outro, que eles mesmos reconhecem que eles não vão fazer o mesmo caminho da China, por questões comportamentais, por questões sociais que são diferentes da China, né? A questão da própria disciplina chinesa, que é uma coisa que é diferente na Índia. A Índia é muito mais parecida com o Brasil nesse sentido. Com certeza, sim. Se puder só comentar sobre isso, Vitor, porque acho que isso é legal a gente ver, assim, do tipo, aquilo que a gente brinca às vezes de profetas do passado, né? Que hoje a gente olha e pensa, puta, olha o que a China fez esses 20 anos, eu queria ter me antenado, eu queria ter aproveitado melhor as oportunidades 20 anos atrás. Sim. E que a Índia, por estar passando por um processo inicial similar agora, de como que o empresário brasileiro pode aproveitar, mas qual é que é a leitura que você faz da Índia hoje, né? O que você acha que vai ser um à la China, o que não vai ser, enfim... Eu acho que tem a parte inicial, primeiro assim, falando de pontos em comum que os dois países têm. Primeiro, mão de obra,
né? Assim, são os 2 países mais populosos. Onde vai dar com pau. Os 2 países mais populosos do mundo. E o terceiro, que são os Estados Unidos, com uma distância absurda, né? Tem os Índia e China com 1,4 bi, Estados Unidos com 350 milhões, ou seja, já está um segundo patamar, e daí vem o pessoal dos 200 milhões, que o Brasil é o quinto. Hoje você tem Indonésia, Paquistão, enfim, mas primeiro, população. Então você tem, só no número de pessoas, você já tem uma base econômica que pode ser trabalhada. As grandes diferenças estão, primeiro, na questão cultural, então na forma que você falou da disciplina chinesa, que nesse sentido, se eu comparo com a Índia, parece muito mais com o Japão, por exemplo, né? Essa disciplina e a visão do trabalho na cultura e na vida de uma pessoa no leste asiático. Eu estou falando da esmagadora maioria da China, das Coreias, do Japão, né? Toda essa parte você tem uma visão de trabalho que é diferente. Não estou dizendo que é melhor ou pior. A vida é o trabalho. E, além de tudo, você tem um governo chinês com maior capacidade de alocação de recursos do que o governo indiano. Não há dúvida. Sim, e de determinações, né, que todo mundo cumpre, né, tipo de uma orientação unificada nacional, digamos. Exato. A China tem uma capacidade de direcionar recursos, e isso é fundamental numa economia que tem muito potencial, mas vem de uma base baixa. E nesse sentido, as duas são parecidas. Se eu pego a China no início da década de 70 e a Índia até hoje, já melhorou muita coisa também. A gente tem que fazer. Mas assim, vem de uma base, vamos dizer assim, um nível de infraestrutura, por exemplo, baixa, que demanda organização de recursos, e a China vai ter maior capacidade de fazer isso do que a Índia tem. Agora, a Índia seguirá crescendo. Outro ponto em comum, são 2 países que são um mundo em si próprios. Assim, a forma de organização deles são únicas. Sim, né? Entender China e entender Índia são 2 coisas que são missões de uma vida inteira. Então, não acho que a Índia vai chegar em taxas de crescimento que a China chegou, mas com certeza se tornará possivelmente a 3ª maior economia do mundo aí no futuro, porque, ou até mais, se a gente não sabe. Pela simples lógica da escala. Né? Pela simples lógica da escala. Então, quem está pensando, será que vale a pena ir para... Com certeza vale explorar, porque vai ter muita coisa para fazer. O que eu diria o país mais próximo que eu enxergo hoje de fazer algo similar que a China fez, até pela proximidade cultural, é o Vietnã. O Vietnã, com certeza, a própria organização do governo é muito similar, são 2 países, têm uma cultura muito parecida em vários aspectos. O Vietnã é muito, até pela fronteira, é muito próximo da cultura do sul da China, né? Então eles até se entendem, tem um intercâmbio dos povos ali muito forte. Você tem valores muito similares, organização da família, então, e a funcionamento do governo. Sofrimento, né? Ao longo do século XX também, muita coisa. Até de certa forma, é difícil comparar essas coisas, mas de certa forma, no Vietnã, eu passei um mês lá, há alguns anos atrás, e viajei do norte ao sul do país por terra, por ônibus, trem, e foi uma experiência incrível. Fiquei um mês viajando. E Vietnã hoje que é um destino bem batido, na verdade, o pessoal está indo muito, né? O Sudeste Asiático como um todo. Mas se via muito, por exemplo, a maioria das casas com a bandeira do país na porta. Isso é uma coisa que eu não vejo nem na China, eu não vejo isso na China. Né? Um patriotismo. Um patriotismo absurdo de uma história de sofrimento muito grande e muito recente, acima de tudo. Né? A data importa. Né? E você tem isso, a Guerra do Vietnã acabou a década de 70, ou seja, é ontem, né? Para efeitos de... a população que viveu ali está aqui ainda. Está todo mundo vivo ainda. Né? Assim, ao contrário, hoje, por exemplo, quem viveu a Segunda Guerra Mundial, cada vez menos pessoas. Né? Assim, na Vietnã, não. Essa Guerra do Vietnã foi algo muito, muito recente. Então, ali é um país, claro, não chega na proporção porque é um país muito menor, mas potencial dos números, né, de taxas de crescimento, com certeza. Indonésia também, né? A Indonésia, sim, a Indonésia tem complexidades étnicas mais complexas, né? Assim, a Indonésia é um país majoritariamente muçulmano, mas por ser um arquipélago, o maior arquipélago do mundo, inclusive, a Indonésia, ela tem etnias que falam línguas diferentes, a gestão é complicada. E essa questão do islamismo, né? Se você for falar, é o tipo de coisa que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe. Tipo isso, você falar que a Indonésia é um país majoritariamente muçulmano. É o maior país... O que a gente tem no imaginário popular é Bali, né? Sim. Tipo, um destino turístico e uma coisa mais asiática e menos muçulmana. Isso. Então é interessante. Para mim é um exemplo muito esdrúxulo, mas tipo,
que se você fizer uma pesquisa de rua, sei lá, a maioria das pessoas nem imagina que o islamismo é uma presença majoritária na Indonésia. E o pessoal associa muito o Islã, a religião, ao mundo árabe. Sim, com né? certeza. E que as coisas são separadas. Mesmo o Irã é um país muçulmano, mas o Irã não é árabe, o Irã é persa, é outra coisa. Qual que é a província na China O quê? que tem uma alta concentração de muçulmanos? Tem muitas, mas Esse é outro ponto, né? Você pensar, cara, tem lugares da China com alta concentração de muçulmanos. Sim, a própria província de Ningxia, que fica bem no meio, uma província pequena, o nome oficial de Ningxia é Ningxia Hubei Autonomous Region, região autônoma Hubei de Ningxia. Hubei é a maior minoria muçulmana da China. Né? Então, hoje, na província eles não são a maioria, mas é muito relevante, então, acho que é 40% da O população islamismo, ali. inclusive, vai ter que ser um tópico de um próximo episódio, porque acho que só ali tem Podemos muita abordar. coisa sobre essa reorganização do mundo Sim. que acho que impacta bastante. Tem impacto na Europa hoje, que é muito visível, mas volto só para finalizar da Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Tá? Com a maior população, assim como o Brasil é o maior país católico do mundo, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Não é nenhum dos árabes, porque eles têm mais de 200 milhões de pessoas. Então, eles são a maior população muçulmana. Tá, então, fazendo uma revisão geral, assim, eu trouxe contexto histórico. Então, quando a gente fala de nova ordem mundial, o que a gente está falando? A gente está falando de Estados Unidos continuam sendo número 1, e mesmo que a China acompanhe, vão continuar sendo pelo menos número 2. China reduziu a taxa de crescimento, mas continua crescendo, e eu acho que a China tem um contexto único que ela conseguiu permear praticamente todas as vertentes econômicas, né, e ser competitiva em quase todas, que é uma coisa que ninguém nunca tinha conseguido fazer, nenhum país, mesmo os Estados Unidos pós-guerra, né, ninguém conseguiu chegar nessa escala chegaram nem perto. Global, de, por exemplo, de qualquer que seja o segmento da economia, a competitividade chinesa, ela está literalmente até aqui na América do Sul, que é o local geograficamente mais distante da própria China. Sim. Né? Então a gente tem Estados Unidos e China dividindo o palco, e a China cada vez maior, né? Índia acelerando, mas seguindo um caminho próprio, diferente da China, que vai ser interessante acompanhar, e acho que vale empresas brasileiras olharem com carinho, na linha do que nós falamos no episódio anterior, de estudar o mercado indiano e entender quais são as oportunidades. Sim. Só um ponto que eu acho que é importante, né, Vitor? Já escutei de diferentes empresários, inclusive alguns bilionários que já têm operação na Índia, todos comentando praticamente a mesma coisa sobre ser quase inviável você performar na Índia hoje sem um parceiro local, né, de você tentar abrir uma operação própria. Não deu certo, vários tiveram que refazer planos, então acho que isso é importante assim, para a Índia, né? E acho que tem muita coisa que a gente vai ter que entender de como que a Índia vai se comportar, mas a gente já pode desde agora ir mapeando como negócio brasileiro, né? O que faz sentido, como que eu posso vender para lá ou trabalhar com players de lá. Acho que a Índia tem uma questão única também historicamente já, né, das carreiras STEM e dos engenheiros indianos, né, que teve muito brain draining para os Estados Unidos, Sim. mas que agora já está tendo todo o movimento do próprio governo indiano, né, para trazer as mentes brilhantes de volta para o país, né. Então, acho que tem essas coisas. E se puder comentar rapidinho, que às vezes a gente também escuta a pergunta, Vitor, vamos falar de Alemanha e de Japão, porque ainda são, né, economias gigantescas, mas com uma sensação hoje, no olho leigo, de estar meio parado ou meio desacelerando, né? A Alemanha ali meio que continua carregando a Europa nas costas, de certa forma, e até meio neutra no entendimento que eu estou tendo nas discussões recentes todas, principalmente entre a Europa e os Estados Unidos, né? E o Japão também, tipo, anda para trás, população envelhecendo. Como é que você faz uma leitura hoje? Falamos de Brasil, de Estados Unidos, de Rússia, de China. O que a gente consegue olhar para a Alemanha como principal como economia europeia, que a gente pode olhar para o Japão? De Alemanha primeiro. Acho que a Alemanha com certeza ainda o motor da Europa, mas a Alemanha num processo de desindustrialização muito forte, né? Ou seja, essa perda relativa de competitividade e também do parque industrial que está sofrendo muito hoje. Então, onde para isso vai? Eu acho que para a Europa o que resta, na minha visão, não quero ser catastrofista, mas assim, o próximo passo seria uma coesão maior. Seria realmente uma visão de bloco, porque querendo ou não, num mundo onde são países pequenos, com economias que têm recursos muito limitados, ou seja, a força deles vem de uma expertise técnica que eles construíram ao longo de muito tempo, é verdade, mas que hoje o gap está fechando com empresas de países fora do eixo, principalmente a China, né, e que está botando em xeque isso.
Né? Então Acho que a Itália tem sentido bastante. A Itália foi o primeiro porque a Itália era o país da Europa que fazia os produtos de massa, né? Assim, e depois, claro que a Itália tem níveis de excelência em muitas áreas, mas a Itália, o parque industrial italiano, ele era o país de fazer os produtos mais básicos, né, dentro da Europa. E isso a China atacou não, a China ganhou a competitividade e a Itália perde, mas isso hoje se reflete em todos os países da Europa. Para mim, não é só a Alemanha, a Europa precisa trabalhar como bloco, negociar, porque se eu juntar a União Europeia inteira, eu estou falando da União Europeia especificamente, lembrando, a Europa é maior do que a União Europeia, há países que não pertencem à União Europeia, né? O Reino Unido que saiu, tem a Noruega que não pertence, a Suíça não pertence, e principalmente países do leste europeu que funciona de uma forma completamente à parte, especialmente as repúblicas da ex-Iugoslávia, cuja Sérvia é o centro, né? Sérvia é muito próxima do sul global, inclusive foi um país antagonizado muito forte, bombardeado pelos Estados Unidos, então assim, teve muitas, também com as suas controvérsias, história é complicada, a gente não toma lados, a gente analisa, né, o que dá para falar. Então, você tem ali, se a União Europeia conseguir, para mim a forma deles de ganhar relevância no cenário é como bloco. Voltar a ganhar relevância. Voltar a ganhar relevância no cenário é como bloco. Aí sim, se vão conseguir trabalhar as rixas internas, você tem mesmo dentro do bloco, por exemplo, países hoje como a Hungria, que acaba sendo uma ovelha negra lá dentro, né, de se comportar de uma forma não em comunhão com o resto do bloco, mas assim, a União Europeia sofre muito com uma dependência excessiva dos Estados Unidos, que foi o principal fator que levou a Europa a ter essa prosperidade que tem hoje. Né? A Europa no pós-guerra foi reconstruída com o dinheiro do Plano Marshall lá ao longo das décadas 50 e 60 e para frente e criou economias que delegaram a parte de defesa para os Estados Unidos via OTAN, não é? E que também, e por não gastar esse budget na parte militar, investiram em benefícios sociais hoje, que criaram uma bolha de prosperidade na Europa hoje, que está se provando insustentável economicamente. Né? Você tem um país que perde, todos esses países em diferentes graus, e a Alemanha, claro que está na frente, mas todos vão perdendo competitividade no cenário global, e você tem protestos, por exemplo, para trabalhar 4 dias por semana, e todas essas coisas... Sim, os franceses agora indignados com o acordo com o Mercosul, né? Exatamente, e tudo isso são o quê? Agravam ainda mais essa perda de competitividade. Então, hoje no mundo... Se você vai competir com países, não só China, mesmo Índia, Vietnã, né, o pessoal da Ásia que tem essa força de forma mais óbvia, vamos dizer assim, você tem que mudar essa mentalidade para se inserir nesse contexto. Né? Então, acho que a Europa... A Alemanha, dentro do contexto europeu, eu não acho que a Alemanha tem... Nenhum dos países europeus, de forma individual, tem capacidade de manter a competitividade no nível alto, minha visão. O segredo é bloco. Sim. E tentar raciocinar de forma mais independente dos Estados Unidos. Não antagonizar os Estados Unidos. Estão sendo forçados agora, né? Estão sendo forçados a isso agora. Com o Trump, eles estão apanhando. Que foi um dos fatores porque o acordo com o Mercosul saiu. Claro. Porque você é obrigado, você é empurrado para buscar alternativas. Então é isso. É um dos motivos porque saiu, porque, cara... Sempre dependeu de um parceiro que hoje se mostra errático. E quero terminar na minha análise sobre por que as consequências a longo prazo do que o presidente Trump está fazendo hoje, né? Mas falando de Japão, o país teve a famosa... Argentina chinesa. O Japão teve a década perdida, né? E, assim, hoje parece que o Japão... eu escutei essa frase outro dia que era maravilhosa. O Japão está nos anos 2000 desde 1980. Tá. Ou seja, lá atrás parecia super avançado e hoje está atrás. Exato, está atrás. Boa, e mesmo assim, interessante. E mesmo assim, terceira economia do mundo, sim, certo? Com uma capacidade inegável de se inovar e de criar competitividade. Principalmente considerando de onde eles saíram no final da Segunda Guerra. Um troço absurdo. Sim, mas você pensa o que eles se tornaram de novo. Não é a máquina militar industrial que o Japão construiu para a Segunda Guerra para um país daquele tamanho é impressionante. Sim, né? A própria Alemanha também. Todos os países construíram complexos industriais absurdos, por isso que fizeram o que fizeram. Não é? São países pequenos que conseguiram construir isso. O Japão tem uma capacidade uma força interna muito forte, assim, que dá para ser trabalhada. Você tem hoje movimentos para reganhar para refortalecimento desse sentimento mais nacionalista dentro do Japão, que estão ganhando força.
E isso é muito mal visto pelos vizinhos, porque reabre traumas não tão passados assim. Principalmente da China. E das Coreias. E das Coreias. Não só. E do próprio Sudeste Asiático, Filipinas, todo aquele pessoal. Eles incomodaram todo mundo. Eles incomodaram todo mundo, criaram a atrocidade. O Japão responsável pelo massacre de Nanquim na China, que matou mais de 300 mil pessoas em poucas semanas, tá certo? Então, assim, é o fronte... No Ocidente, a gente tem muito mais acesso à parte da história que trata da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, da Alemanha nazista, né? E toda a questão do Holocausto, etc. Mas para eles o trauma é outro. Então, quando vê um Japão ganhando força, reabre feridas lá nas vizinhas. Há uma oposição da vizinhança. Como o Japão segue tendo um problema muito alto da presença dos Estados Unidos lá dentro. Quando o Japão foi reconstruído no pós-Segunda Guerra Mundial, ele foi reconstruído também com dinheiro dos Estados Unidos e com uma inserção da presença dos Estados Unidos lá dentro. Tá? E a elite japonesa tem muita conexão com a elite econômica nos Estados Unidos, há uma interlocução muito forte ali, então você tem uma capacidade dos Estados Unidos de influenciar o que acontece dentro do Japão de forma muito forte hoje. Né? Isso foi construído ao longo de décadas, não é novidade, há muitos estudos na parte acadêmica sobre isso, como o Japão foi reconstruído. Quem tiver interesse pode ir, não tem um específico para indicar, mas é uma literatura muito vasta, tá? Você pode procurar tranquilamente. E isso cria-se no Japão. Agora, sim, eu acho que todos esses países que pertenciam à esfera de influência dos Estados Unidos antes, agora voltando na questão do hegemon antes, né? Você tem o hegemon com a sua esfera de influência direta, que é o grupo do pessoal que recebe os privilégios de estar perto do hegemon, mas também precisa né? Não ser subserviente, mas assim, não trabalha em posição de igualdade com esse país, que era os Estados Unidos. Esses países hoje passam hoje por uma crise que eu identifico como uma crise de identidade, de certa forma. Quem somos nós na nova ordem? Certo. É muito mais fácil para os países do sul global ter uma noção de quem sou eu na nova ordem, porque é muito simples. Na nova ordem eu tenho mais poder de agência. É um cenário melhor. É um cenário melhor, é mais fácil. O Brasil faz o favor de não ter isso claro, mesmo sendo óbvia a resposta. Mas a maioria, países como Indonésia, países como Turquia, países como Vietnã... Sim, chegou a sua vez, entre aspas. Né? Chegou a vez, e tem muita gente se mexendo. Se redefinindo. Muitos países, inclusive da própria África, Etiópia, Namíbia, crescem muito. A ponta sul da África cresce hoje muito, de forma muito... A Nigéria, se não me engano, está projetada para ao longo da década do século se tornar também uma das maiores economias, né? Sim, Nigéria no oeste. Mas uma coisa que eu estou pensando, tipo, com tudo que você está falando é o seguinte: a gente vive num momento muito favorável para entender tudo isso muito melhor em primeira mão, né? Porque se você for olhar historicamente pelas tecnologias disponíveis e logística disponível, a China, o Japão, enfim, a Ásia como um todo, a própria África, sempre foram realidades muito distantes. Sim. E muito inacessíveis, né? Tipo, sei lá, eu lembro, sei lá, 10 anos atrás, alguém falando que ia para algum país da África, sem ser África do Sul, era uma coisa tipo, meu Deus, o cara vai pro meio do mato, num lugar que deve ter conflito territorialista, étnico, sei lá, uma ignorância nossa também, que nem o americano ou o europeu que ainda acha que o Brasil vive na selva, né? A gente vive com macacos. Vai lá que tem cidades, né? O próprio Rio, a gente brinca, a gente tem amigos que moram no Jardim Botânico e os macacos entram em casa para roubar fruta, mas os caras acham que a gente ainda tem americano médio que acha que a gente mora na selva. E a gente também tem essa ignorância, por exemplo, né, em relação a vários países africanos, em relação a muita coisa da Ásia, mas o que eu quero dizer é que a gente vive num momento que não tem por que não explorar e não ir, não visitar, né? Então o próprio Japão está batendo recorde de visitantes brasileiros. Sim. O Japão hoje, incrivelmente, está sendo um destino acessível, né? Preço de passagem, cara, essa semana eu olhei, tipo, tem passagem, hoje com R$7 mil, você tem uma passagem direta para o Japão. E de volta. E de volta, que é mais barato do que vários destinos das Américas e da Europa, né? Então, é um momento que o Japão está aberto, a China a gente já falou também agora. O Japão isentou o brasileiro de visto também, o Japão também fez isso. O que eu estava pensando só isso, assim, tudo isso que a gente está discutindo tem que ir, seja turismo, seja trabalho, seja uma junção dos dois, mas como empresário, como empreendedor brasileiro, não tem por que a gente não entender isso de perto, e até porque só indo lá para ter esse entendimento das oportunidades, né, Vitor? A gente teve uma reunião essa semana com um grande grupo industrial gaúcho, que está se organizando para fazer uma imersão na China, né? E eles mesmos comentaram isso, né? Que eles tomaram a decisão de fazer agora essa imersão, vão ficar vários dias lá e tal, com eventos e visitas e reuniões, porque não tem como, né, não ir. Então, acho que é só isso que também gostaria de deixar claro nessa nova ordem mundial que a gente está discutindo. O Sudeste Asiático como um todo, o próprio Japão, diferentes locais da África, a gente tem que ir, né?
Tem que ir. Por exemplo, né, deixar de encarar a Etiópia e a Ethiopian como um simples stopover para a Ásia, tenta de repente parar e fazer uma agenda ali, né? A primeira vez que eu fui foi isso. Eu tinha o stopover, estendi e saí. E cara, meu Deus, tem muita coisa. Tem muita coisa. E a própria Europa, tipo, né? Eu fiquei agora uns dias na França no final do ano, tenho amigos que hoje moram e trabalham na Alemanha, a gente estava discutindo com eles sobre isso. Mas é importante estar nos lugares. Sim. Né? Então, Alemanha, Indonésia, Japão, China, as Coreias... Coreia do Sul, que, cara, minha visão... Eu sei que você tem uma visão diferente, mas tem que estar lá, tem que ver em primeira mão, tem que conversar com as pessoas, com os empresários de lá, entender como a economia funciona, como as pessoas se comportam, qual que é o ânimo. Com certeza. Né? Tipo, quando eu voltei da França agora, diferentes pessoas perguntando, cara, como é que está sendo essa leitura, assim, tipo, do islamismo dominando a Europa, que a gente escuta muito aqui, né? Então, você tem que estar em loco, né? Sim. E que é, de novo, a visão única que você tem é por estar em loco na China, por estar imerso na cultura, né? Então, a gente tem que ter essa interação. Sim. E a missão de hoje era assim, lógico que isso, de novo, é a minha leitura, da minha experiência, tá certo? É a minha especialização, você ensina minha atuação acadêmica. Minha atuação acadêmica é toda voltada para os BRICS, especificamente, para o grupo e para os países que compõem os BRICS. Então, não sou especialista em Japão e Alemanha, a gente passa a nossa opinião baseado em conhecimentos que a gente vem adquirir, que são superficiais, não tem problema nenhum em dizer, uma visão são impressões. Que trazer de como a China enxerga essas coisas, sim, que eu acho que é super importante a gente ter noção. Né? Com certeza. Mas, acima de tudo, passar quem que a gente tinha hoje, como é que está sendo essa transição, ou seja, acima de tudo insatisfação com o que existia, incapacidade de reformar o que existia, tanto por falta de organização dos países interessados, quanto por resistência dos países que tinham privilégios antes, e aí você tem a criação de alternativas. E aí você começa com plataformas acima de tudo, plataformas multilaterais, você tem plataformas multilaterais que fortalecem relações bilaterais. Então você tem BRICS, você tem a SCO, que é a Cooperação de Organização de Xangai, você tem as organizações regionais, a União Africana, a ASEAN, você tem o fortalecimento dessas plataformas para fortalecimento... O Mercosul, apesar de não ser um bloco com sucesso historicamente, mas esse acordo com a União Europeia, por exemplo, é uma grande conquista. O Mercosul hoje tem novamente uma oportunidade. Não, a América Latina com certeza precisa de um bloco ou alguma plataforma que todo mundo se junte ali. Sim. Ou pelo menos a América do Sul. E nessa nova ordem toda que tu está falando, acho que uma coisa que eu tenho gostado de ver é que, porque muitas vezes fica uma discussão muito mais assim teórica, conceitual, uma análise subjetiva, mas agora a gente começa a ver coisas práticas. Esse acordo com a União Europeia, com o Mercosul é prático. É prático. Esses realinhamentos são práticos. China construindo um porto no Peru que vai ligar o norte do Brasil para escoar a produção no Pacífico direto. São coisas práticas. Você pega esse acordo do Mercosul, muita gente diz, está desidratado. Como sempre ele é desidratado, porque as pessoas vão negociando e vão cedendo dos dois lados. Mas eu tenho plena certeza, no momento profetas do passado, que há 10 anos atrás não sairia. Tanto que ficou mais de 20 anos em negociação. Sim. E saiu agora. Por que sai agora? Porque a necessidade muda. Sim, né? Vamos ser sinceros, né, Vitor? Saiu porque a Europa está precisando. Não, exato. Ponto. Tipo, a gente sempre precisou. E por que a Europa está precisando? Por 2 motivos. Por perda da sua competitividade e porque hoje está sendo pressionada pelo país que sempre dependeu. Então você tem essas consequências acontecendo e as relações bilaterais vão se fortalecendo. E aí, essa é a parte que ela é muito clara no nosso dia a dia, que é o momento. Fala assim, o mundo tem mais conflitos. Eu sou da teoria de que o mundo hoje ele é mais complicado porque você tem que colocar mais visões na equação. Você tem que conciliar a visão de mais pessoas. Antigamente, com um centro bem definido, se eu conseguir um acordo que a Europa e os Estados Unidos concordassem, por exemplo, provavelmente já conseguia passar na ONU, na resolução, etc. Hoje não, eu preciso entender o que o Brasil quer, eu preciso entender o que a Índia quer, o que a China quer, o que a África do Sul. Você tem mais players, então aumenta a complexidade. Mas o mundo, por exemplo, especialmente no sul global, o mundo está mais aberto. O passaporte brasileiro nunca foi tão forte hoje, por exemplo. Dando um exemplo, eu visitei o Uzbequistão e o Tadiquistão, tudo sem visto. Eu cruzei a fronteira a pé. Fui lá, eu estava de mochila, eu cruzei ali, eu li o Brasil, e entrei. E é isso, sim, o Brasil está... a percepção geral do Brasil como uma nação amigável, né? O Brasil tem esse privilégio, o maior país do mundo sem inimigos. Eu ia dizer, nunca fez grandes inimigos, nunca bombardeou ninguém e tal, né? A gente tem que ter alguma vantagem, né? O Brasil é o único país da escala que tem, que consegue dizer que não tem animosidades sérias, né? Assim, a gente fala de Argentina, mas é... Sim, é amor e ódio. Não, mas é irrelevante perto dos conflitos que existem em outros países do mundo, né? Assim,
rivalidades. Então, eu diria que, cara, o mundo está mais aberto. Não parece, acho que nesse sentido eu faço minha crítica aberta aqui. A gente vê o que sai muito na mídia, não é isso, né? A gente foca muito nos conflitos que existem, mas o mundo, no geral, hoje, está mais aberto muito em função dessa busca por alternativas. Tá? Então, tanto que o brasileiro hoje, se for trabalhar no sul global, hoje eu te digo, você é um brasileiro indo para a China, você tem ou não tem, por exemplo, um passaporte europeu, hoje é irrelevante, sinceramente. Você está na mesma, inclusive, em alguns aspectos, ser brasileiro pode até ser melhor, porque há políticas específicas para o Brasil, para BRICS. Né? Eu visitei muito a Rússia nessa minha interação com os BRICS, fui mais de 5 vezes em 1 ano e meio, e ali, ser brasileiro era uma vantagem muito grande. Tá? Então, explorem isso. A ideia é, na geopolítica se busca alternativas e no seu negócio também. Sim. E aí o episódio convida... Estamos numa posição favorável. Muito favorável. E é um momento muito bom. História, timing é fundamental e estamos num timing muito bom. Como empresa brasileira... Mesmo que o Brasil não se organize como frente única, o Brasil tem essa dificuldade crônica de apresentar o que é o Brasil. Mas a gente já está acostumado como brasileiro de não depender. Sim. Né, Mas você tem hoje governos no nível estadual tomando a dianteira. Sim, tá? Existem 4 governos estaduais brasileiros com escritório de representação na China, físico. Tá? Então, São Paulo, Santa Catarina vai abrir agora, Mato Grosso e Piauí. Tá? Então, veja, diverso, certo? Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Então, assim, você tem essa atuação na incapacidade de um frente único, as pessoas se organizam, então, em menor escala. Então, ok, você como empresário... Sim. Vá atrás. Já tem os canais. Já existem os canais. Muita coisa boa para fazer. Então, com nova certeza. Ordem mundial. Então, essa é a nova ordem mundial. A busca por alternativas fora do óbvio, numa frase. Bom, esse assunto não simples, mas muito interessante e que foi esclarecido hoje, era o objetivo de hoje. E nos vemos no próximo episódio.